de sua fala e fazer uma denúncia, né? A gente está vivendo um momento onde a gente está percebendo, né, em provas muito claras, como a desigualdade marca nossas vidas, né? O Covid mostrou isso a todos os olhos que querem ver. E como é que as leis não são concretude na vida das pessoas, né? A Maria da Penha é uma delas. Quando se coloca sob o crivo do delegado ou do juiz, ele perceber se é feminicídio ou não, ele traz com ele os subsídios para dizer se sim ou se não. E se uma pessoa tiver algum tipo de entendimento errôneo sobre o que é feminicídio e o que é racismo, por exemplo, vai dizer injúria ao invés de racismo. Vai colocar numa conta de qualquer assassinato ao invés de feminicídio. A gente está falando de secretarias que não têm orçamento para executar política pública. Eu quero denunciar que a gente, agora, ano passado, aprovou o estatuto, você estava nessa briga, né, Vilma, daqui de Salvador, estatuto da igualdade racial. E perdemos a cláusula importantíssima. A gente pedia 5% de reserva do dinheiro público municipal para a política de enfrentamento ao racismo. A gente perdeu isso dentro da Câmara e foi aprovado sem essa cláusula. Se 5% é tão pouco, é uma população que é 82%, a gente pediu 5% do dinheiro da cidade para políticas públicas, para alimentar essa rede de enfrentamento, que é a Secretaria de Política das Mulheres do município, que é a Secretaria de Igualdade Racial. A gente está falando de política que precisa de dinheiro. Estamos falando disso. Estamos falando de uma situação que não é só o fim, né? Não é só pensar o fim, a morte física, mas pensar a morte simbólica que antecede a morte física. Quando eu falei em feminicídio e violência, a gente não pode somente elencar isso, a violência física da pancada, nem a morte quando o corpo está no chão estirado. Temos que pensar em todo o processo anterior que antecede e autoriza. Uma pessoa morre no final e custa tão pouco alguém dar um tiro, ou é tão natural ver aquele corpo no chão esticado, porque a gente passou por uma situação de vida inteira violada, em todos os direitos. Né, desses corpos combinarem com a situação de rua, esses corpos combinarem com o desprestígio, com os corpos combinarem estar meio-dia passando na televisão esticados e ensanguentados. A gente passou por um processo de violação o tempo inteiro. E no final, culmina nisso. Então, as políticas que antecedem também precisam viabilizar essa reeducação das pessoas. A gente está falando de um tempo que a gente não pode mais se esconder que aprendemos dessa forma. Eu ainda escuto homens falando, eu aprendi assim. Não dá mais para escamotear, esconder essa máxima. A gente desaprendeu contra o racismo, por exemplo, que nós somos feios. A gente desaprendeu isso. A gente desaprendeu que o racismo ensinou contra a gente, que a gente não é capaz de muita coisa. Então, o machismo também é uma forma que se aprendeu, desde, né, a infância com a família, com algumas coisas que a gente foi acumulando mesmo. A mídia é muito exímia em convencer a gente de várias coisas, mas desaprender é fundamental. Não dá mais para homens ditos de militância, revolucionários, né, homens que são parceiros de luta, não toparem debates sobre patriarcado, machismo e privilégio de ser homem. Sendo branco ou negro, há sim instâncias de privilégios. Como muito bem diria Luísa Barrios, essa masculinidade de segunda classe dos homens negros, porque eles não são os paradigmas da branquitude, da brancura, eles são homens, mas são negros, eles não vivem essa performance de privilégio total, mas vivem sim de privilégios sobre mulheres negras. Não é à toa, por exemplo, o Diese, não, foi o que fala de empreendedorismo. Como é o nome do órgão? Eu esqueci agora. Mas, assim, um homem branco, ao empreender, ganha 4 vezes mais do que uma mulher negra. Ela tem uma renda de quase 1.000 e pouco, e um homem branco tem uma renda de quase 5.000 ao empreender no mesmo campo de negócio. Então, estamos falando de várias violências que anteriorizam, né, e autorizam a morte física. A gente, junto à Assembleia Legislativa... IPEA? Não foi IPEA. Uhum. Eu vou lembrar daqui pro final. Mas a gente passou pela Bahia quase inteira, em 12 territórios, junto à Assembleia Legislativa, com audiências itinerantes. E a gente escutou em todos os territórios a insuficiência do sistema de proteção à mulher, né, a necessidade das DEANs, ou de um NAM, que é um núcleo um pouco menor do que uma DEAN, mas é um núcleo de enfrentamento, de proteção. E uma outra coisa que você falou muito bem, a revitimização das mulheres quando vão dar a denúncia. Já é um momento muito delicado, eu sei, porque eu passei por violência doméstica, né, não estou falando de algo que é uma experiência longínqua, ela faz parte de uma experiência de vida. É muito difícil,
todo que está ao seu redor quer te convencer para você não fazer, quer te convencer que a culpa é sua, inclusive. Não é que você não faça, é que você se silencie que a culpa é sua. Então, há um plano muito bem arquitetado de ao quebrar as mulheres no canto, né? Bem baixinhas, bem caladinhas e bem receptivas à violência. Você chega na delegacia, você é revitimada, porque te perguntam o que você fez para te bater. Né, te perguntam se você quer realmente continuar, se, né, colocam a sua palavra em xeque, o sentimento em xeque. Então, as mulheres falam muito de Norte a Sul da Bahia, né, passamos com a audiência com essas mulheres da ALBA, e a gente escutou a necessidade da rede de proteção, a sobrecarga dos CRAs, que acabam sendo o único aparelho de proteção das mulheres, elas recebem as mulheres, elas encaminham as mulheres, porque é o único lugar que existe no município que tenha, né, a carga de proteção, e tem ainda o aparelho que está ali colocado, que é a delegacia, e que não recebe bem as mulheres, não recebe, que violenta, que revitimiza as mulheres. Então a gente quer que as leis, não só Maria da Penha, né, o Estatuto Racial do Brasil, ele vire concretude. A gente precisa que isso vire realidade na vida das mulheres e dos homens negros da Bahia e do Brasil. É isso que a gente exige. E a gente tenha dinheiro, orçamento público para fazer isso. A gente aprovou essa coisa depois de 10 anos protocolado. Como o Mauro? Não, as pessoas perguntando se não é o SEBRAE esse órgão da pesquisa. Isso. Exatamente. Não, eu comecei a pesquisar aqui, aí o pessoal do chat aqui da comunidade já vem chegando, já vem respondendo, já vem dando... É só jogar perguntas. Não SEBRAE o órgão? Isso, Ana Batista. Obrigada pela ajuda. A gente está fazendo muitas pesquisas. Muito bom, Naira. Muito bom. É isso aí. E é por isso que a gente... É por isso, desculpa, que a gente tem... Era fundamental ter o fundo, né? E é por isso que a gente diz que políticos em Salvador que se apresentam como moderninhos, que querem virar a gestão pública, eles se revelam os mais atrasados quando eles são contrários a ter um fundo para implementar um estatuto de igualdade racial, né? Muito bem lembrado por você, e a gente não quer mais essa conversa de que vai fazer um órgão que é transversal, que é... Não. Deixa as secretarias de igualdade racial e secretarias de política para as mulheres fazer política finalista. Né? Isso. A gente fez um estatuto da igualdade racial no estado da Bahia e a gente deu uma volta neles ao conseguir 10% do fundo de combate à pobreza. Eles achavam que a gente estava dormindo e a gente conseguiu institucionalizar. Né? E agora precisa implementar. Né? Um dado importante também, né, Vilma, que ficou 10 anos protocolado na casa. E por 10 anos, ele não foi ordem do dia, ou seja, não foi vontade daquele quórum, não foi vontade de votar aquele estatuto, como se não importasse. Né? A vontade política não anda passo a passo com a necessidade da gente. Negros. De pessoas negras. A Silvia Siqueira, que é outra